Mateus 26, do 26 ao 30. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e nos ajude no estudo desta manhã. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entendermos as verdades vindas da tua palavra. É no nome de Cristo que nós te honramos, que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, nossa aula hoje será um pouco diferente. A ideia é, os irmãos tiverem dúvidas e perguntas quanto aos mandamentos, a ideia era nós, como surgiu algumas dúvidas, era os irmãos fazerem essas perguntas. Mas antes desse momento de pergunta, eu quero trazer aqui uma orientação quanto a esse período que nós vivemos, né? Então, hoje, por uma influência católico-romana, muitos têm... Oi? Tá certo. Hoje, diante da realidade da cristandade, o Senhor, acho que os diáconos estão ali auxiliando ali. Diante da realidade da cristandade, meus irmãos, muitos hoje, nesses últimos dias, na verdade, né, esse período de quaresma católica romana, e é possível que alguns de nós tenha essa influência, mas primeiro nós devemos entender que nós somos protestantes, nós não seguimos o calendário romano, e também é um princípio de que comemorar essa Páscoa nessa data nos faz lembrar dos velhos rudimentos da antiga aliança e não contemplamos aquilo que Cristo lhe ordenou. Então, na última vez que a Páscoa poderia ser comemorada, Cristo comemorou, celebrou, e Ele instituiu a nova Páscoa, diferente da antiga Páscoa. Então Ele diz que o vinho seria o sangue da nova aliança. Não era mais necessário aqueles rudimentos, práticas, cordeiro. Quando falamos de Páscoa hoje, nós não lembramos mais de Egito, nós não lembramos mais de sacrifício de cordeiro, manchar os braços da porta. Nós lembramos de Cristo, o Cordeiro de Deus, que vive e reina. Por isso que nós, como cristãos, nós celebramos a Páscoa na ceia do Senhor. A Páscoa cristã é a ceia do Senhor. Nós não comemoramos essa Páscoa desses velhos rudimentos, principalmente pelo calendário litúrgico romano. Então, o Senhor, no Evangelho, aquilo que ficou de restrições na antiga aliança não cabe mais hoje. Não tem restrição alimentar. Não tem mais espécies daquele princípio de animais imundos ou coisas que não podem ser trazidas e tratadas como normas. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós devemos entender: nós não comemoramos Páscoa segundo eles. Nós não comemoramos somente uma vez no ano. Ainda precisamos santificar. Devemos comemorar toda semana. Mas isso é um processo
Mas esse é o princípio bíblico. Todas as vezes que nos reunimos no nome do Senhor. E quando é que nós nos reunimos no nome do Senhor? Domingo após domingo. E tem um princípio mais interessante, é que você já ouviu falar nas 95 teses, não já? Martinho Lutero, Reforma Protestante. Só que a Reforma Protestante não foi só aconteceu com Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi na Alemanha. Calvino foi em Genebra. Zwinglio foi na Suíça. E a Reforma Protestante na Suíça, ela aconteceu nesse período, numa data como a de hoje. Talvez se fôssemos celebrar alguma coisa no dia de hoje, não seria Páscoa de maneira errada, mas seria justamente algo relacionado à reforma. Nesse período quaresmal era proibido o alimento, comida de carne. Hoje está mais light, é só na sexta-feira. Mas antes eram 40 dias. Tinha pessoas que levavam tão a sério. E eu falo isso porque vim de família católica. Talvez vocês possam ter experimentado isso. Pessoas que nem penteavam o cabelo. Pessoas que viviam 40 dias mesmo de sofrimento, trazendo aspectos que as escrituras não ordenam. E vários outros absurdos. Nesse período, ali na Suíça, Zwinglio era um pastor e estava colocado ali. E ele, influenciado pelo escrito de Erasmo, de Roterdã, por Lutero, por Calvino, ele, sendo conhecedor do grego, ele teve acesso às escrituras e ele escreveu as escrituras para ele ter acesso, que não era tão fácil como nós temos hoje. Vamos ali, compramos, ou baixamos um app, ou colocamos no Google, Bíblia Online, e achamos. E ele reescreveu a Bíblia toda em grego, e nesse processo ele começou a ver como aquilo que as escrituras diziam era contrário ao que os escritos e bulas papais ordenavam, inclusive essa ordenança dessa Páscoa. E então ele começa a pregar o Evangelho, durante 4 anos naquela região. E se começa então um processo de reforma. Zwinglio não era casado, ele casa, porque ele entende que o celibato não era bíblico. Zwinglio, então, ele começa a pregar a palavra do Senhor e as pessoas começam a ouvir e entender e percebem que aquilo que era ensinado antes, diante da bula papal e das ordenanças da Igreja Católica Romana, não traziam orientação nenhuma, ou muito menos uma vida de piedade. O que é que Zwinglio ele faz? Ele confronta isso. Durante esse período de não se comer, eles reunidos como cristãos, a igreja de Roma mandava com que fossem inspetores averiguar se naquele período alguém comia carne. Qualquer pessoa que comesse carne teria a pena capital, era morto por comer carne. No entanto, alguns homens corajosos, onde tinha uma espécie de local de alimentação para viajantes, estava lá entre eles Zwinglio e mais 12 homens ali presentes, que tiveram coragem de, diante deles, pegar um bom bife, assar, cortar e comer na frente daqueles inspetores, porque eles não iriam submeter aquilo que não era a palavra do Senhor. E diante disso, os inspetores, eles declararam a pena capital de todos aqueles homens, pelo fato de eles terem comido carne. E então, o processo da reforma naquele local aconteceu justamente porque no dia que seria domingo de Páscoa, um dia que eles diziam que não podia fazer o mal e derramar sangue, era o dia que eles iam exercer o juízo contra aqueles homens. Foi o que eles fizeram? Quando foi na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, todo o povo daquela cidade se reuniu e ficou conhecido como
festa das salsichas e cerveja, que era o que eles tomavam ali naquele momento. Então, eles se reuniram, todo o povo daquela cidade. E o que foi que eles fizeram naquele dia? Eles comeram e beberam aquilo que eles disseram que não podia beber, porque o Evangelho não proibia. E durante todo o dia, foi dia de oração. E aquele povo estava tão familiarizado com as Escrituras, que eles citaram e recitaram uma carta no original em grego. Eles falavam e pregavam, foi o dia inteiro. Não foi um dia de comelança e bebedice. Foi um dia de piedade, de oração, leitura da palavra, louvor e devoção ao Senhor. E por isso, nós estamos acostumados a ouvir somente quando Martinho Lutero, ele foi lá nas 95 teses e na porta do castelo de Wittenberg colocou o confronto contra a reforma. Mas nesse período, Zwinglio, ele colocou a vida dele, outros homens corajosos, confrontando tal ensino, mesmo tendo a sua vida em jogo. E os 67 artigos foram produzidos como uma afronta àquilo que a palavra do Senhor orienta. E por isso, meus irmãos, nós devemos entender duas coisas. Primeiro, que essa Páscoa não é nossa, nem bíblica, nem aquilo que Cristo espera. Segundo, a nossa herança não vem de Roma, vem da reforma. Não só de Wittenberg, mas também da Suíça, Genebra, Escócia. E não pelo fato de ser Europa reforma protestante, mas o que foi que eles fizeram? Um retorno à palavra de Deus, um retorno à palavra do Senhor. E que, diante disso, não estou dizendo que nesse momento você não possa estar junto com família nesse momento, mas que você deve entender uma coisa: isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Isso não é o que o Senhor ordena. A Páscoa nós experimentamos quando comemos o pão, tomamos o vinho e experimentamos a presença real e espiritual de Cristo, porque foi isso que Ele instituiu. Tá certo? Então que o Senhor nos ajude a tirar toda a influência de Roma do nosso meio. Tá bom? E aí vem a segunda parte, né? Diante dos mandamentos, daquilo que foi trazido do primeiro ao quinto mandamento hoje, algum irmão teria alguma pergunta, alguma dúvida, alguma... Esse de agora, né? Certo. Pai, certo. Uhum. Uhum. Família. Uhum. Sim. Uhum.
Entendi. E uma essa questão particular, eu não entendi. Não, entendi. Ó, vamos lá. O problema, o que acontece? Esses feriados proporcionam para nós um momento de que nós muitas vezes não conseguimos encontrar a família. Então a família se reúne e muitas vezes você tem uma família católica. Então isso aí você tem que ter sabedoria. Se você, por exemplo, no caso, se é o único momento que você tem para desfrutar da família, não há nenhum problema. Você deve entender o seguinte: aquilo não é Páscoa. E as pessoas devem entender muito claro: olha, isso aqui para mim não é Páscoa, isso aqui não é santo. Eu vou comer isso aqui, não tem nenhum problema. Por quê? Lá em Coríntios, a situação era um pouco parecida. Por quê? Tem irmãos que são fracos na fé, neófitos, e tem irmãos que já têm uma experiência. Então a gente tem que entender cada caso, entender o seguinte: você ora, dá graças, e não tem nenhuma restrição alimentar. Então, o que é que, quando eu falo esse aspecto, é porque nós devemos não dizer: olha, hoje eu não vou comer carne, porque hoje seja feira santa. Não, eu como carne. E eu vou comer carne por quê? Porque está relacionado àquilo que eu creio. Agora, se a família se reúne, é um momento que você tem, vá. Agora, não deixe, e você deve entender o seguinte: se naquele momento for questionado, tenha sabedoria. Mas se você for questionado de tudo, você vai ter que dizer a sua fé. Você vai ter que dizer a sua fé. E aí tem que ter a maturidade de entender o seguinte: por conta da sua fé, é sua família, mas você vai estar num ambiente que você pode ser hostilizado pela sua fé. E aí você vai ter que ter o tato, ter sabedoria, e saber se você vai conseguir lidar com isso. Porque, por exemplo, vamos aqui trazer um exemplo pessoal, né? Minha família, a parte de pai, é extremamente católica. A família da minha esposa é católica. Então, essas datas, a gente acaba que está lá presente, não pela questão de feriado, como era Natal, é porque é todo mundo espalhado. E nesse período de feriado é quando o povo consegue se reunir. Então, por exemplo, esse domingo, esse ano, caiu no domingo, no dia 25. Eu estava aqui pela manhã e de noite preguei em Itaberaba. Então, não deixei de cultuar o Senhor nesse ano, por quê? É Natal, um momento de família. Agora, se for durante outro momento, eu ia lá. E aí, muitas vezes eles questionavam: mas por que? Aí ficava Feliz Natal, Feliz Natal. Aí o pessoal, eles percebem: por que tu não dá Feliz Natal? Eu falei: por que não é Natal? Porque isso aqui não é bíblico. Eu expliquei para ele, eu falei: você vai, olha no Google aí, porque é nesse dia. Não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Tem a ver com solstício, mudança de clima, adoração a deuses da cultura nórdica. Você vai lá, você vai no Google, a primeira coisa que vai aparecer é isso. Então não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Aí você não comemora o Natal, eu comemoro diferente. Domingo após domingo. Eu guardo o dia do Senhor. E hoje eu estou comemorando o nascimento de Cristo. Eu faço isso. Agora eu falei, eu disse para eles: olha, vocês hoje estão com esse sentimento natalino, amando a Cristo, mas durante o ano, não adianta você viver como se Cristo não existisse. E aí você deve ter a sabedoria e mostrar a sua opinião e diante do ambiente familiar, não chegar a dizer: olha, isso aqui vocês são ímpios que vão para o inferno e porque vocês estão fazendo isso. Você tem que ter sabedoria. Por quê? Você vai estar apresentando o Evangelho, você vai estar confrontando, e dizendo: é o que eu creio. Respeito. Troca de presentes. Tem princípio da adoração nórdica. Então eu vou lá, eles sabem. A gente não vai dar presente para ninguém, mas todos eles pegam no presente. O que é que eu faço? Muito obrigado. Se eles estão dando presente, se eles fazem isso, eu não tenho nenhum princípio de adoração, eu já deixei muito claro para ele. Eu falei, eu gosto de estar no Natal com vocês porque eu ganho um presente e não dou. Parece até meu aniversário.
Por exemplo, ovo de Páscoa. A gente sabe que coelho não bota ovo. O chocolate, nesse período, as nossas crianças devem entender, olha, isso aqui não é Páscoa, não é ovo de Páscoa, e nem incentivá-los. Chega um parente, pega um, igual eu estava lá, eu não sei quem gosta daquele chocolate Caribe, que é um que tem gosto de banana. Pronto, já vi uma pessoa que gosta. São poucas pessoas que gostam. Esse ano iniciou um chocolate, ovo de chocolate da Caribe. Colocou lá, acho que é a Garoto, né? Colocou lá, está esgotado. Um monte de gente querendo comprar. Sabe quanto é que estava um ovo desse? R$ 450 no Mercado Livre. Um ovo de chocolate. Eu falo, olha, você vai comprar isso. Olha, assim, cada um faz o que quer com o dinheiro que tem. Mas eu falei, olha, para mim, a pessoa que faz isso, ele está fazendo mau uso do dinheiro e para mim é burrice. Porque a pessoa pode pegar, comprar tudo isso de chocolate Caribe e comer, e vai dar anos de comer chocolate. Mas alguém da família, diz, olha, chega para a Sofia, está aqui um ovo de Páscoa, eu vou ensinar minha filha a dizer, olha, isso aqui é só chocolate. Isso aqui é só chocolate. Obrigado. Coma e me dê um pedaço. Então, se eles fazem isso, rapaz, ore ao Senhor. Não tem. Agora, o que não pode? Você sair da adoração, ou você fazer aquilo com todo aquele aspecto religioso, santo. Não. Tudo é de Deus. Se eles oferecem, ou dizem que é daquilo, não é. É o que Paulo diz. Agora a gente tem que ter a sabedoria de que vai ter irmãos que são fracos na fé. As pessoas que vêm de Roma, elas vão ter uma aversão a isso. Elas vão querer estar longe daquilo. A gente tem que ter cuidado. A gente pode chegar e fazer como o povo de Coríntios. Chegar na frente do irmão e está aqui, comendo ovo de Páscoa. Não. A gente não vai fazer colocar uma árvore de Natal na nossa casa, uma ceia. Mas a família se reúne e está lá. Vou lá, como o peru, como lá a comida. Por exemplo, a gente ora antes e assim, até no contexto familiar tem um aspecto religioso que diziam assim, olha, Fábio, na época eu estava no seminário ainda, né? Fábio está aqui, ora aí, você vai ser pastor tal. Aí eu falei assim, vocês têm certeza que querem que eu ore? Diz, olha, Senhor, abençoe este alimento, sabemos que isso aqui não é Natal. Eu estava falando com Deus. Eu não ia dizer para Deus que aquilo era Natal. Eu falei, nós comemoramos o Natal domingo após domingo. Que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor possa transformá-los e que eles possam comemorar o Natal da maneira que te agrada. Orei 2 ou 3 anos. Hoje nem oração tem mais. Nem de Pai Nosso, nem de nada. Então assim, hoje está se tornando mais uma reunião familiar. E aquele aspecto. A gente vai estar nesse meio, é impossível que nós não estejamos, temos familiares. E aí vai de caráter pessoal. Se você vai estar lá e vai estar tendo tais influências, tais coisas, por exemplo, e aí eu estou trazendo exemplos porque eu tenho lutas com isso. Não que eu sou padrão, mas tem uma parte da minha família, família do meu pai, que eu já falei. Nesse período eu não vou lá. Eu consigo ir na da família da minha esposa, mas da minha família eu não vou. Por quê? A família da minha esposa entendeu, compreendeu, respeitou. E quando nós estamos presentes, até algumas coisas eles não fazem ou deixam de fazer. Inclusive até no domingo. Quando a gente vai para lá, eles todo domingo almoçam fora. Mas no domingo que a gente está em feira, eles fazem almoço em casa e não saem por quê? Quando eles saíam para comer, a gente dizia, a gente não vai. A gente não vai. Teve dia que a gente fez um negocinho lá, só para sustentar. E ficou em casa. 1, 2, terceiro, hoje eles entendem. Vamos almoçar fora. Eita, Fabinho e Ivana está aqui. Vamos fazer outra coisa? Vamos fazer um almoço? Vamos fazer um churrasco? Não é o ambiente ideal, mas já que nós estamos lá, nós participamos de maneira santa. E aí, no caso da família do meu pai, o que acontece? Tenho tias, minha avó mesmo, ela pega as crianças e confronta mesmo. Pega a imagem de Cristo, isso aqui é Jesus, está vendo o Natal, isso aqui é árvore. É confronto.
Então, o que foi que eu já fiz? Fiz, olha, da última vez que fui lá, né? E não era nem período festivo. Disse, olha, chamei minha tia e disse, olha, tia, eu chego aqui, eu não fico jogando fora os santos que você tem aqui, nem nada. Mas eu tenho uma fé diferente da senhora. Se a senhora quer que eu volte e traga minha filha aqui, eu quero pedir que a senhora não faça mais isso. Se a senhora fizer, eu não volto. Porque eu tenho um ensino à minha filha, eu vou fazer. E aí tive essa postura. E meu irmão, na hora ele pensou diferente, que ela fez com os dois. Aí meu irmão falou o seguinte, o filho dele vai fazer 2 anos, Benício vai fazer 2, né? Já tem 2 já, né, Benício? E ele disse assim, olha, eu ensinei, ele sabe. Alguns dias depois, nós fomos em um apartamento lá da família, chegou a tua imagem. Sabe o que foi que a criança chegou e falou? Olha, papai, Jesus, um ensino, um momento, você tem que ter sabedoria em cada realidade familiar. Então, se você sabe que vai ter confronto, se vai ter problema, você vai ter que dizer, olha, eu vou evitar. Agora, se há um respeito, um entendimento, a sua fé não está sendo, então, é isso, acaba que você vai aplicar diante da circunstância que você está inserido. Mas entenda, você chegar no dia 25, ter um jantar familiar, vá. Mas o ideal, como ter esse feriado e tudo, rapaz, aqui mesmo, depois do culto, a gente ficou aqui. Ah, não, foi dia 31. Foi dia 31. Mas, quem sabe a igreja se reunir para render graças ao Senhor, ou somente para ter comunhão, sem ter todo aquele aspecto de Natal, nada, mas somente para aqueles que não têm condições, não ficar tentado estar em ambientes que são hostis à fé. Se reúna de maneira não informal, sem toda aquela pompa de, tipo assim, eu não comemoro Natal, mas eu vou fazer tudo igual. Faz um jantar diferente, sem ser um peru, faz um churrasco, mas se reúne com o povo de Deus para evitar com que aqueles que não tenham condições fiquem tentados ou desejosos. E aí, meus irmãos, sendo bem sincero, essas coisas elas são muito, nos tentam muito, por quê? Eu não sei você, mas o período dessa festa ela é muito bonita, de luzes, das comidas, de sobremesa. Então são coisas que a gente olha e encanta. Por exemplo, eu sou nordestino, eu sou paraibano. A cultura lá, no período junino, eu até tenho brincado com os irmãos aqui do Retiro, sem bandeirola, sem fogueira, sem comida de milho, brincando. Mas, por exemplo, é algo que é totalmente tendencioso. A música, o nordestino, sua grande maioria, gosta do forró. A Paraíba, o forró pé de serra é muito forte, entendeu? O maior São João do mundo é em Campina Grande, na Paraíba. Você passa em João Pessoa, toda a rua tem lá a quadrilha lá dançando. Então, assim, são coisas que a cultura que a gente está inserido e coisas que nos fazem gostar por criação, até mesmo pelo costume alimentar, que a gente fica tentando dizendo, rapaz, eu queria tanto, eu gosto tanto. Por quê? E é justamente isso. Muitas coisas que vão contrárias à palavra de Deus traz para nós a tentação e ser bonito aos olhos. Meus irmãos, na sua grande maioria, quem não gosta de chocolate? Quem não gosta de um bom chocolate? Aí você chega, você pode até estar tentando controlar, achando nesse período, todo canto que você vai, é chocolate, fala chocolate, é chocolate, e alguém está falando de chocolate, aí você abre a rede social, aí aparece lá, ovo de chocolate, que a pessoa pega a colher assim, chega, puxa, aí você olha assim, rapaz, para quem gosta, está toda hora ali presente, você vai dizer, rapaz, eu quero um desse, e eu fico tentado. Hã? Pistache aí. Não, mas é isso. E a gente tem que ter a sabedoria. O Senhor diz, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E que a gente saiba conviver. E, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade de, por exemplo, se chegar daqui a um mês, tiver ovo de chocolate em promoção, em um valor justo, daquele que é gostoso, rapaz, eu vou comprar. Eu vou ser o primeiro a comprar. Agora, chega agora, eu vou dar R$100 no ovo trufado recheado. Meu irmão, não vou não. Então, assim, o problema é o seguinte, é chocolate no formato diferente, e os nossos filhos têm que entender isso. Não, meu filho, olha,
ou coelho não bota ovo. E aí é chegar de todo canto e dizer, olha, não, isso não é ovo de Páscoa não. Isso aqui é um ovo de chocolate. Ovo de chocolate. A Páscoa ela é outra coisa. Então são coisas que a gente tem que ter esse tato. Então, e assim, mas vão ter famílias, situações, e principalmente quem tem muita influência romana, e vai ter, por exemplo, cidades e locais que assim vai diante do contexto e afronta e confronto que tem, que os cristãos vão dizer, olha, pastor, um exemplo, pastoreei lá no Lagoão, onde eu pastoreava. Esse período lá, rapaz, para os irmãos é um terror. Por quê? É um catolicismo mais misturado com o candomblé, o espiritismo baixo. E aí, na sexta-feira, eles têm essas comidas, mas o tambor bate. Tem lá tudo sendo oferecido, e aí é um povo que tem umas práticas erradas. E aí, o que é que muitos irmãos fazem? Olha, pastor, eu sei que não é errado, mas eu não vou comer porque o povo faz. E é um local pequeno ali, é um povoado. E aí a gente come, e aí fica dizendo isso e aquilo, e para evitar, pastor, eu prefiro não comer. Eu falei, não, meu irmão, eu entendo. Mas o irmão deve entender que aquele que come e não participa daquele momento, todo aquele ritual, não estaria pecando em dizer, rapaz, obrigado. Ora, agradece e se alimenta, né? Então é uma coisa assim que a liberdade cristã, que ela tem muitas coisas circunstanciais que são aplicadas e nós devemos fazer essa análise. Aqueles que são maduros compreendem. Aqueles que muitas vezes já entendem certos aspectos, é mais fácil de descer. Mas tem situações de igrejas e locais, e a gente deve olhar para o irmão mais fraco e olhar com misericórdia nesse aspecto. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, mais alguma coisa sobre isso? Ou sobre algum dos mandamentos? Algum questionamento? Certo. Entendi. Pronto. Quarto mandamento. Tem alguns pastores que falam que é do sábado à tarde até o domingo, outro dia à tarde, né? E aí vem outra pergunta que está relacionado a isso, que tem alguns pastores que defendem que até depois do culto. Vamos lá. Na perspectiva daqueles que guardam e acham que devem guardar da sexta-feira, do sábado à noite até o domingo, sábado à tarde até o domingo final da tarde, é influenciado por uma questão que vem da antiga aliança, porque na cultura judaica eles contavam o início do dia naquele horário e o término do dia daquele horário. Então, eles contam o dia a partir desse momento. E aí alguns querem aplicar esse princípio diante dessa questão de como eles contavam a viração do dia. E aí o princípio que o Senhor nos traz é o seguinte, é o primeiro dia da semana. A grande questão é que as pessoas que defendem isso, elas não são coerentes com aquilo que elas pensam. Se elas querem fazer isso, mas os outros dias da semana, começa que dia e termina que dia? Porque a gente chega aqui hoje, a gente muda o dia de meia-noite até meia-noite. Porque só no sábado, para o domingo, eles querem contar assim. Então, assim, eles trazem esse aspecto, mas eles não são coerentes. Eles deveriam contar todos os dias a partir disso. Isso é uma das dificuldades que se coloca como argumento, onde não é a regra especificada nas Escrituras. Porque você vai ler, se você abrir lá o texto de Atos, se eu não me engano, é Atos 13, mas é quando Paulo estava pregando, no primeiro dia da semana, partindo o pão, e o rapaz cai
ressuscitado. Se você for lá o texto, estava lá que Paulo pregou até meia-noite. Então, assim, já há um princípio de que era até o final, né? Nesse aspecto, na metade da noite. E aí, o que nós entendemos diante disso? O que nós entendemos a partir disso? É que se as pessoas entendem assim, se alguém entende assim, seja coerente. Aplique isso todos os dias. Faça assim. Se você conta o dia assim, então que seja coerente. Não concordo. E aí eu não vou ter como dizer para ele que ele está errado, mas eu mostro, olha, você está incoerente. Então se o dia começa às 00 horas da manhã e termina às 23h59, então guarde esse dia todo, é um dia todo. E aí vem outro aspecto quando alguns dizem, não, é até o culto, porque o culto é o ápice do dia do Senhor e até este momento. Só que tem 2 cultos no domingo. Por que acaba no segundo culto? Porque se acabasse no segundo culto, deveria começar no primeiro culto, então. Então são coisas que são colocadas e, inclusive, o livro base sobre o Dia do Senhor, ele é um livro escrito por Nicholas Bond, A Doutrina do Sábado. Ele não é traduzido para o português, mas ele pega todos esses questionamentos que a gente está falando e se tem hoje. Não é de hoje. 1500 ele escreveu esse livro. É um livro desse tamanho aqui. Ele vai tratando todas essas questões, mostrando como são tentativas de quebrar, porque acabou o culto, agora não é mais dia do Senhor, a gente pode sair, pode comprar, pode ir para o restaurante, pode fazer isso. O fato de ser o ápice, e as coisas não terminam no ápice. Porque, por exemplo, você está no filme, chegou no ápice do filme, teve um momento ali que foi o clímax do filme, mas ele continua, ele vai acabar por causa disso. O ápice não quer dizer que é o final. O ápice quer dizer que é o momento mais importante, é o momento, tipo assim, mais precioso desse dia. Então, o dia, o mandamento do sábado, como nós estudamos no domingo, ele fala o quê? Olha, você trabalha 6 dias. Então, tem um aspecto dos outros 6 dias, e no 7º, que no caso no nosso é o primeiro dia, descanse. Separe para o Senhor, santifique. Então, não é o culto que você separa para o Senhor. É um dia de serviço ao Senhor nesse aspecto. Tá certo? Mais alguma pergunta? Adilson. Não. O fato do primogênito ser sempre do Senhor, não tem essa ligação, não. No Antigo Testamento tem algumas coisas. Se a gente for estudar, inclusive está previsto, né? Esse é um dos próximos estudos que eu vou trazer, que é um livro que tem assim, Encontrei Jesus numa festa em Israel, mostrando como as festas do Antigo Testamento, elas são todas comemoradas e vividas no domingo hoje, no culto. Todo o aspecto redentivo de festas na Antiga Aliança tinha adoração no primeiro dia da semana. Então, já na Antiga Aliança, tinha algumas festas, alguns cultos, que no primeiro dia era dia santo. Aí tem lá, no primeiro dia será dia santificado ao Senhor. Nesse dia não trabalhe. Aí traz todo o aspecto do domingo, trazendo essa inferência de já uma indicação de que poderia, em alguns momentos, por instituição do próprio Deus, não ser no sábado, não ser no 7º, mas ser no primeiro dia da semana. Aí já tem algumas festas no Antigo Testamento que já tinha esse aspecto. Aí sim tem no Antigo Testamento. Mas o fato do primogênito está ligado a outra coisa. Está ligado do melhor, do primeiro. Aí vai, na adoração você tem que ter toda a sua primazia, nas contribuições, as primícias, aí do rebanho, a primícia do rebanho como sacrifício.
Aí já está ligado mais à adoração. Diz o seguinte, olha, você vem para cá adorar, você tem que trazer o seu melhor para Deus. Tanto descanso, mente e disposição de coração. Nesse aspecto, sim. Entendeu? Respondi? Pronto. Gil, ia perguntar, Gil? Sim. Foi. Foi dia 24. Dia 24, né? 24. Sim, sim. Uhum. Sim. Uhum. E além disso, mas assim, meus irmãos, você colocar uma árvore de Natal na sua casa é pecado. Por quê? O que é que significa árvore de Natal? A transição, e aí o que foi aconteceu? Roma, ela se expandiu muito, e para que as pessoas fizessem parte da igreja, o que é que eles fizeram? Olha, é parecido. Vocês acreditam, vocês creem em Astarote, que é mãe de Tamuz? Tem Maria, mãe de Jesus. Tem aí os equivalentes, né? Dionísio, e aí a gente pode ir em várias culturas. Mas o que é a árvore de Natal? É uma representação de que Tamuz vive. Porque naquele período, naquela região, o gelo tomava conta. E somente o pinheiro tinha vida e era verde. Eles pegaram um pinheiro, colocavam dentro de casa, dizendo o seguinte: Tamuz vai renascer. Ele vai nascer novamente. E aí o que eles faziam? A adoração a Tamuz era o reconhecimento de que Tamuz estava vivo. E aí o que foi que Roma fez? Quando foi abraçar essas coisas, olha, Cristo ele também ressuscitou, ele vive. Então, na comemoração do Natal, do nascimento de Cristo, eles pegam e adentram essas questões, esses princípios. Aí você vai ver a árvore de Natal. Você vai lá, aquelas bolas, eles colocavam maçãs representando o quê? Porque eles adoravam os astros, os planetas. Saturno, Vênus. Eles adoravam. Aí você pega na sua casa, coloca um símbolo de adoração de um deus que era adorado pelos nórdicos. Você coloca as bolas que significam os astros adorados. Você bota as luzes que significam as estrelas, as festas da luz, entre outras coisas. Aí pega uma estrela e ainda diz assim, aqui é a estrela de Davi, que não é. Então, o que foi que foi feito? A Igreja Romana abraçou um sincretismo religioso e disse, não, pode fazer. É como se chegássemos aqui e dissesse, rapaz, ali tem um espiritismo baixo, um terreiro de macumba, e lá o pessoal toca um tambor. Rapaz, aqui a gente toca bateria também. Não tem problema de chegar aqui e bater um tambor na hora do culto, e vestir de branco, e rodopiar. Não tem problema não. Deus, ele aceita. Isso para a gente seria um choque. O problema, como vem de outra cultura e nós não convivemos e não sabemos que está relacionado a aspectos de adoração, e é bonito, é uma coisa bela, nós acabamos que abraçamos esses aspectos. Mas tem princípios de adoração a outros deuses. Dificilmente, se você pegasse um santo de Tamuz esculpido,
Você ia colocar lá na mesa da sua casa ou na entrada? Não. Mas você colocando a árvore de Natal, você está fazendo isso. Então, é aquela coisa. A gente não vai sair desse mundo, mas o Senhor tem que nos livrar do mal. Nós não podemos ter a mesma prática e colocar dentro da nossa casa esses apetrechos ou essas coisas que têm coisas vinculadas à adoração. E aí, dia do Senhor, meus irmãos, eu creio que quanto ao culto, nós entendemos, né? Se nós não estamos aqui, estamos desonrando o nosso Deus. Seja lá qual for o motivo. Porque quando o noivo está presente, a noiva não comparece, é abandono, é traição. Principalmente quando vai para outros. Então nós, como noiva de Cristo, igreja dele, se não estamos aqui, estamos o traindo. Isso é algo pesado. Isso é algo pesado. Nós não gostaríamos de sermos traídos ou trocados. Por que faríamos isso com o nosso Senhor? Então, se você vem para o culto e depois tem parentes em casa, excepcionalidade, você vai lá, recebe, se reúne com a família, mas não deixe de vir para o culto não. Estou viajando. Irmão, busque uma igreja e vá adorar o Senhor no domingo. Viagem. Por isso que o povo de Deus, a igreja é visível, ela está espalhada pela face da terra. Se você não adora aqui, você adora onde você estiver. E que Deus nos ajude a saber lidar com essas questões, né? Sim. Ele assiste, participa do conjunto. Mas a escola bíblica ele não participa. Ele não está no horário, ele não abre essa proposta. Sim, pronto. Vamos lá. Quarto mandamento. Então, o princípio de ajuntamento no quarto mandamento e ordenança é o culto. Então, por exemplo, a escola dominical, ela foi algo que eu falei no terceiro mandamento. Porque o que acontece? E aí o que eu quero dizer? Não seria quebra só do quarto, seria quebra do terceiro também. E do quinto. Se a gente for aprofundar, assim, por quê? Por quê, pastor? O governo da igreja foi dado ao conselho da igreja. Então, quem foi que deu autoridade para que o conselho decidisse que tivesse escola dominical depois do culto? Foi Deus. É errado, é pecado ter escola dominical? A gente está quebrando a lei do Senhor? A gente estaria quebrando algum mandamento fazendo escola dominical? Aprendendo a palavra de Deus, sendo ensinado, tirando dúvidas. Isso aqui é pecado contra o Senhor? Acho que não, né? A gente está pecando fazendo isso aqui? Não. Então aquilo que está sendo proposto pelo conselho é algo lícito, algo para manutenção. Então quando alguém chega e faz o seguinte: eu não preciso estar na escola dominical, ele está quebrando a lei do Senhor. Por quê? Ele fez um voto aqui na frente, chamou o nome de Deus dizendo: eu prometo estar presente e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar apoiando os trabalhos da igreja. E aí tem esse aspecto. Na terça-feira, seria pecado a igreja se reunir para orar? Não. Tem alguma coisa errada o povo de Deus se reunir para vir orar? O que o conselho ele orienta para boa manutenção, inclusive é um princípio e que o conselho ele tem tal autoridade para boa manutenção e sustento e preservação da fé da igreja, a igreja se reunir para orar? Não. Agora, quando as pessoas elas não vêm para a reunião de oração, elas estão pecando. Reunião de doutrina.
a gente está fazendo alguma coisa errada, que fira a lei do Senhor, vindo aqui se reunir para orar e pecar, a gente está pecando contra o Senhor. Aí a gente aplica alguns princípios circunstanciais. Aquele crente que tem condições de vir para a igreja e não vem cultuar o Senhor no domingo, ele está quebrando o 4º mandamento. Ele veio cultuar o Senhor. Aí nós vamos agora para particularidades. Como? Tem pessoas que têm parentes que são ímpios. Às vezes irmãs, idosas. E que o marido chegou ontem para a noite para ela e disse o seguinte: olha, amanhã a gente vai receber fulano, 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 fulano e fulano. E ela tem a responsabilidade de fazer a alimentação. E ela se esforçou para estar aqui no culto. E vai ter que ir para casa para fazer uma comida, para dar o apoio à família que não é ímpia, à família que é ímpia, ou o marido. Então, assim, nós temos que, nesse aspecto, entender os fatores circunstanciais. Terça-feira. Tem pessoas que são impossibilitadas de estar aqui na terça-feira, que moram longe, moram distantes. Às vezes não tem condições de vir para aqui. Muitas vezes idosos não têm condições de estar aqui de noite por conta das lutas. Fazem coisas de manhã e quando chega o final da noite, não tem mais condições de sair, de vir. Tem pessoas que trabalham nesse momento. Tem pessoas que às vezes tem uma luta tão grande, como tem irmão aqui da igreja que todo dia ele tem que ir para... Falou, né? Ele vai para a roça cuidar do pai dele, ele tem que virar o pai dele, dar banho no pai dele, dorme lá e faz escala com a irmã, tudo, e luta com isso. Mas o irmão que fez a outra está aqui durante a semana quando dá. Então é aquela coisa, a gente tem que entender o aspecto da lei, mas entender o espírito da lei. Porque toda vez que eu falto uma reunião da igreja, eu estou em pecado, eu estou quebrando a lei, a gente tem que entender a circunstância de cada um. Tem irmão que viaja trabalhando, tem irmão que presta serviço, e às vezes está lá para fazer o serviço e ele não pode parar o serviço da hora que ele está fazendo. E aí dá um problema, ele fica lá até 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas. Já era para ele estar em casa, mas por conta do serviço que ele fez que não dá para parar, ou por conta de um problema que dá uma ferramenta, uma coisa, ele estende. Então a gente tem que ter todo esse zelo, esse cuidado para entender o espírito da lei e dizer o seguinte: olha, rapaz, tem pouca gente na igreja na terça-feira, o povo está desanimado, está todo mundo em pecado. Não, meus irmãos, tenhamos calma. A gente tem que entender as circunstâncias de cada um, as lutas de cada um. O que é que não pode? Eu estou cansado, não vou, sei lá, eu acho que eu não quero não. Então assim, se não há demonstração de esforço, eu creio que nesse caso seria desleixo e seria um pecado. Então a gente tem que ter o cuidado para a gente não ser não ser tão assertivo, porque o que é que pode gerar? Às vezes uma irmã escuta isso, ela tem um compromisso, tem essa excepcionalidade, tem um compromisso, ou tem as lutas que tem no lar, e chega e fala: eita, eu vou sair, eu não vou sair não, porque eu vou estar pecando. E assim, a gente pode trazer para a igreja um aspecto que a lei não tem, e que a lei não dá, e que foi o que os fariseus fizeram, né? Então, por exemplo, eu sou pastor, por exemplo, minha esposa é cristã, a gente está aqui, e a gente não tem parente próximo. Então, assim, eu tenho toda a facilidade de ficar aqui depois do culto, acabar, e tranquilo. Talvez minha esposa vai dizer: eita, eu vou fazer a comida corrida, estou com fome, estou grávida, tenho um menino. Então são aspectos, por exemplo, o Judá nascer, talvez pode acontecer uma situação de o menino estar doente ou cansado, ou a própria esposa passou onde veio para o culto, e aí, diante do contexto que ela está, a esposa do pastor não ficou na escola dominical. Por quê? Por conta da circunstância, por conta da realidade. Então, a lei é para benefício. A lei é para o nosso uso. Tanto eu poder me ausentar na terça-feira, na quinta, na escola dominical, e também a misericórdia no domingo, em doenças e situações você não pode vir. E da mesma maneira que uma reunião de oração é para seu benefício, e a lei diz que você tem que cumprir, a lei ela contempla e diz o seguinte:
Tem situações que você pode faltar, você pode não vir, e você não está quebrando a lei. Então, a lei, ela é boa, ela restaura a alma e traz para nós esse princípio. Então, quando nós começamos a aplicar a lei, nós temos que ver questões circunstanciais. Cada um tem suas lutas. Então, a partir do momento que, se eu for chegar e dizer o seguinte: olha, meus irmãos, eu consigo ficar aqui até meio dia sem nenhum problema. Porque vocês não, se eu consigo, por que vocês não conseguem? O que é que eu estou fazendo a partir disso? Quem é a lei? Eu. Mas a lei não sou eu. A lei, ela é padronizada pelo que Cristo ele fez e orienta. E aí, quando olhamos para ele dessa forma, nós devemos orientar. E aí vai a questão de pastoreio. E aí, meus irmãos, eu vou visitar vocês, eu vou perguntar: meus irmãos, de bandeira pastoral, por exemplo, alguns irmãos eu já conversei, eu já entendo. Ele não tem como estar aqui na terça-feira. Ele não tem como estar aqui na quinta. Tem irmão que trabalha em farmácia. Não falei, mas eu já passei. Saí da igreja preso na farmácia, parei. Estava lá a irmã trabalhando. Ela tem como estar aqui? Como? Se ela está trabalhando nesse momento. Ela está pecando trabalhando? Não. São questões de quê? Excepcionalidade. Então a gente tem que olhar a lei e ver se a lei for um fardo. Então, a gente vê, porque no sermão, e assim, a ideia desse estudo é justamente essa. Porque há o princípio da lei, só quando a gente vai aplicar, eu não vou dizer, se eu faço, por que fulano não faz? Não, peraí, eu não sou padrão. O que é o Senhor fala? Não julgueis para não serem julgados. Eu não posso ser o padrão. Mas a palavra do Senhor fala: julgue segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus. Então, tem coisa que eu consigo e tem gente que não consegue. Tem coisa que eu gosto e eu vou fazer muito fácil, mas tem coisa que tem gente que não gosta de fazer. A questão é, quebra a lei ou não? O que é que a lei do Senhor está dizendo? E aí a gente vai vendo de maneira específica, mas eu vou dizer: olha, se o irmão acaba o culto, ele pode fazer, não vou não quero, já escutei o sermão, já é suficiente, vou escutar o escola dominical, não. Eu vou para casa lá, vou deitar no meu sofá, vou acender, sei lá, a churrasqueira, vou tomar uma Coca-Cola gelada, mudar de assunto porque senão já vai dar fome. E eu prefiro fazer o que eu quero, não vou ficar lá não, escutando não. Já sei. Não, aí vai, você consegue perceber a diferença? A distinção disso? Então, a gente tem que analisar cada caso. O Valdeir quer perguntar? Já foi respondido? Pronto. Meus irmãos, me perdoem. Hoje o sermão foi longo. Já passou do horário previsto, mas que Deus nos abençoe nesses momentos. E aí, meus irmãos, qualquer especificidade e dúvida quanto à lei, nos procure. Pastor, olha, no meu caso, eu luto com isso e tal, para você não ficar com esse fardo que a lei não traz e que Cristo não traz. O Evangelho é bênção. O Evangelho é alegria em nossa vida. Os fardos são colocados por nós mesmos ou por interpretarmos a lei de maneira inadequada. Mas que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, nos ajuda. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Nos leva para casa em paz. Nos traz logo mais à noite para Te adorar. É no nome de Cristo que nós te agradecemos. Amém.